E para repercutir a discussão e a votação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, nós recebemos aqui no estúdio os advogados trabalhistas Aparecido Inácio de Medeiros e José Eduardo Yunes. A gente vai começar falando sobre a votação de ontem na comissão especial, que aprovou por 27 votos a 10 o parecer do relator, que traz até algumas modificações. O relatório em si ainda não foi divulgado, o substitutivo, mas a gente já ficou sabendo de algumas dessas alterações. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre esse assunto e um dos pontos que vinha se falando desde ontem e que ainda não ficou claro, eu queria a opinião dos senhores, é sobre a questão das gestantes e das lactantes, as mulheres, que a bancada feminina está fazendo uma pressão para que esse ponto seja alterado. O relator está mostrando uma certa disponibilidade em alterar esse ponto, que diz que essas mulheres gestantes podem trabalhar em condições insalubres. Eu queria a opinião dos senhores para a gente começar a abrir aqui o nosso debate, a nossa entrevista. Pois não, posso começar? Sim. Na verdade, foi um texto que gerou polêmica porque condicionava o atendimento, o trabalho na atividade insalubre a um atestado emitido sem muita atenção, sem muita precisão. E um dos exemplos que se atrai nisso e que justifica o inconformismo é, por exemplo, a enfermeira que trabalha no hospital. Ela está num ambiente insalubre, mas ela pode perfeitamente trabalhar nesse ambiente sem que isso comprometa a sua saúde e a sua gestação, desde que devidamente amparada por exames médicos de saúde. Então, havia um texto muito simplista, me parece, causou uma repulsa, causou um movimento e o relator se sensibilizou, voltou, se comprometeu a redigir um novo texto, mas não sabemos ainda de que forma ele veio. Que tipo de alteração vai ser feita? Na opinião do senhor, Inácio, que tipo de mudança deve ser feita nesse ponto específico no tocante das mulheres gestantes? Tá. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Eu tenho uma análise um pouco mais ampla, que eu entendo o seguinte: esse projeto, no fundo, ele, com essa medida das gestantes, ele não mexe só apenas com a questão das gestantes, ele está mexendo com um importante setor, que é o poder de fiscalização do Ministério do Trabalho. Lógico que hoje nós sabemos que no setor de saúde tem inúmeras mulheres, um número muito grande de mulheres hoje no setor de saúde. Então, no fundo, era um formalismo essa questão de poder ou não poder trabalhar mediante autorização ou não. O projeto, na sua versão primeira, ele dizia: todas as mulheres podem trabalhar na área insalubre. Pela proposta que foi aprovada no plenário ontem, que não está clara ainda como é que vai ser a redação, ele diz: poderá trabalhar se houver uma autorização médica, um atestado. Então mudou. O que era amplo e restrito ficou condicionado à autorização médica. Só que a questão não está aí na nossa análise desse projeto. Está no fato de que, primeiro, ele retira uma incumbência muito importante do Ministério do Trabalho. Isso é função, isso é obrigação do Ministério do Trabalho. Mas não é apenas, a questão não é apenas essa. O Ministério do Trabalho já vem sendo sucateado há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o problema não está apenas na questão da gestante. Aqui em São Paulo, o Ministério do Trabalho tem em média de 10 a 12 fiscais para fiscalizar uma cidade como essa. Então, esse é um problema que esse projeto traz. Ele retira do âmbito da fiscalização muitas outras questões, inclusive essa do trabalho de gestante. Doutores, agora eu quero falar sobre um assunto que gera muita discussão, que é a questão do sindicalismo. A proposta foi criada, segundo o governo, para sindicalizar, para melhorar, modernizar a questão trabalhista. Só que um dos pontos que é pouco tocado é justamente a sindicalização. O único ponto no projeto que fala é sobre a contribuição sindical, que passa a ser opcional. O problema é que a gente tem uma população que, se não me fale, 20% da população que trabalha é sindicalizada. Ou seja, nossos sindicalizados não são fortes, como países, por exemplo, da Suécia, que tem uma cultura sindical muito grande. Falta mexer nesse aspecto, só mexer na contribuição não vai gerar um enfraquecimento do sindicato, que é justamente o contraponto ali nas questões trabalhistas? A questão da contribuição sindical é um problema histórico. Por quê? Porque ela foi criada lá em 1900 e meados de 30, 40 pelo Getúlio Vargas, numa lei, inclusive, anterior à própria criação da CLT e depois inserida na CLT como uma forma de fazer um controle dos sindicatos através do chamado peleguismo. Ou seja, o governo ele liberava o dinheiro quando o sindicato fosse favorável a ele, intervia nos sindicatos e tudo mais. O problema não está aí na questão da contribuição sindical. Do ponto de vista individualmente, analisando a questão da contribuição sindical,
sindical, ela é realmente ruim. Ela acomoda os sindicatos, ela transforma muitos sindicatos apenas em agências de cobrança. A questão é que a contribuição sindical, se ela fosse levada a sério, ela tem uma série de atribuições, dentre elas manter a assistência jurídica sindical. Ora, acabando com a contribuição sindical, isso pode interferir na assistência sindical, na assistência jurídica sindical. Acabando com a contribuição sindical, vai interferir em muito no lazer dos trabalhadores. Se você for até Praia Grande, você verá que ali tem uma avenida na cidade de Praia Grande e várias outras cidades do Brasil que contém várias colônias de férias de sindicatos, inclusive uma de frente da outra. Numa esquina tem a do Sindicato dos Metalúrgicos e a do Sindicato dos Comerciários. Essas colônias são mantidas com esse dinheiro, independentemente do trabalhador ser sócio ou não do sindicato, ele usufrui dessas colônias. Então, quando se coloca que a contribuição sindical ela tinha que ser extinta porque ela acomoda o sindicato, na sua essência, realmente, ela gerou isso aí. Mas a contribuição sindical ela tem uma função muito maior, só que foi deturpada nos últimos anos. Então, há quase que um consenso no sentido de que ela deve ser retirada, sim. Bom, o primeiro aspecto que nós temos que destacar, Gustavo, é exatamente essa colocação que foi dada como premissa. O desconto é obrigatório. A partir do momento que ele é obrigatório, os sindicatos não têm que se esforçar na captação da verba. A partir do momento que não tem que se esforçar na captação da verba, não tem a menor necessidade de cooptar associados. E se não tem a necessidade de cooptar associados, não tem por que defender os interesses do associado. O que a reforma trabalhista traz, na verdade, e esse é o âmago dessa reforma, e é isso que a sociedade tem que compreender, é que ela traz uma modificação de contexto e de conceitos. O que o legislador atual pretende é trazer ao debate a menor interseção do Estado, seja através do ente governamental, seja através de sindicatos, que o doutor Aparecido bem enfatizou, muitos deles pelegos do próprio Estado, representam para deixar que as partes, empregadores e empregados, tratem entre si o que é melhor para si e não para Estado e sindicatos. Essa é a grande mudança proposta quando se traz, por exemplo, a terceirização, quando se traz, por exemplo, o negociado sobre o legislado, e aqui sem entrar no juízo de valor se isso é bom ou é ruim para a sociedade, mas discutindo que este é o tema central. A reforma praticamente minimiza a atuação dos sindicatos. E, na verdade, basta que se olhe para ver no que os sindicatos têm contribuído nos últimos tempos com a produção, com os empregados, com os seus substitutos. Muito pouco. Não é o fato de ter perante a praia esta ou aquele clube que faz com que os empregados, de fato, aqueles que não são associados, que não são sindicalizados, que usufruem disso. Melhor não ter essa contribuição obrigatória e facultativa que fará com que os sindicatos ajam como empresas, prestando um bom serviço, melhorando o clube e fazendo com que o empregado realmente colabore espontaneamente e não a forceps, como é hoje, para que então possa haver uma representatividade melhor. Esse é um dos motivos dessa reforma. Ainda nesse assunto dos sindicatos, os sindicatos hoje atuam como monopólios, a gente pode dizer assim. É um sindicato só para cada uma necessidade. Não deveria se modernizar? Porque a gente fala da contribuição. Se você coloca uma contribuição opcional, aí os sindicatos que justamente atuam e os que não atuam, os pelegos, como vocês gostaram de enfatizar, iam deixar de lado. Aí o sindicalizado ia falar, não, vou dar esse meu dinheiro para esse sindicato, porque esse está me representando, está me dando voz. Nós tivemos esse problema, tivemos a possibilidade de resolver esse problema em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, que colocou no artigo 8º a liberdade sindical. Antes, a CLT estabelecia uma série de requisitos para se criar sindicato. Daí realmente vem a nossa crítica de que hoje o Brasil tem por volta de 16 a 17 mil sindicatos. São 11 mil sindicatos aproximadamente do campo dos empregados e são 5 mil e pouco no campo patronal. Tanto o patrão quanto o empregado, o sindicato de patrão e de empregado, tem o benefício do desconto da contribuição sindical. A questão é que, com a pulverização desse monte de sindicato, esses 11 mil sindicatos de empregado, aquele pressuposto da Constituição Federal de 88, do artigo 8º, da substituição processual, em que o sindicato ele representa toda a categoria, ficou tão fragilizado com esse número enorme de sindicatos, que hoje grande parte das entidades realmente se sustentam só da contribuição sindical. Nós temos
de fato, no setor privado, um índice de associativismo que não chega a 20%. E no setor público, eu atuo em várias entidades do setor público, chega a até 30%, 40%, porque no setor público existem algumas garantias. A questão da falta de consciência política dos trabalhadores hoje do Brasil para se filiarem aos sindicatos decorre desse problema da pulverização e decorre também da falta de garantias para os sindicalizados. Particularmente, eu já processei várias empresas em que elas priorizam a demissão dos sindicalizados. Eu estava um dia no plantão do sindicato e eu recebi da funcionária do atendimento um rolo de fax, quando o fax existia e ele vinha em rolo, um rolo de fax com centenas de pedidos de desfiliação. E ela me falou, doutor, o que eu faço com isso aqui? Está todo mundo pedindo desfiliação. Todos os pedidos de desfiliação eram iguais. Alguns preenchidos à mão, outros manuscritos no espaço que a empresa deixou, dizendo que estava se desfiliando, aquele grupo de pessoas estava se desfiliando daquele sindicato. Por quê? Porque aquela empresa estava em vias de ter uma greve, em razão da campanha salarial. Então, o problema está nisso. O projeto, ele não estabelece salvaguardas. O projeto, por exemplo, ele não mexe numa questão crucial nacional, que é a questão tributária. Quando você está numa campanha salarial, a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte: quando a gente está negociando um determinado tópico de reajuste, há trabalhadores que, quando eles saem de uma determinada faixa de salário e vão para outra, ele passa a pagar imposto de renda. E você sabe há quanto tempo a tabela de isenção de imposto de renda no nosso país não é corrigida? Então, esse projeto não fala disso. Eu cobrei do relator, eu participei da audiência pública em Brasília, acompanhei quase todas as audiências, estive lá pela Associação dos Advogados Trabalhistas. Nós apresentamos uma série de propostas para o relator, ele ignorou todas. E aqui, folheando o substitutivo, sabe uma coisa que eu observei? Todas as emendas aceitas pelo relator são dos deputados e deputadas da bancada do governo. Aproveitando a deixa, vamos segurar um pouquinho para a gente falar daqui a pouco sobre esse assunto, né? A gente tem a informação de que já existe quórum suficiente para votar o projeto da reforma trabalhista, que já está sendo discutido em plenário neste momento. Os trabalhos já foram abertos. A intenção do governo é votar a reforma até o final desta semana. E para isso, o governo precisa de metade dos votos mais um, ou seja, 257 votos de deputados federais para conseguir aprovar a reforma trabalhista, que foi aprovada ontem em comissão especial por 27 votos a 10. Aqui com a gente, nós temos os advogados especialistas em direito do trabalho, José Eduardo Yunes e também Inácio Ferrari de Medeiros, para falar sobre os pontos-chave dessa reforma trabalhista. A gente vinha falando sobre a contribuição sindical, o fim da contribuição sindical obrigatória. O senhor ficou de dar uma pincelada nesse assunto para a gente seguir adiante com os principais tópicos. Complementando as informações que foram prestadas pelo doutor Aparecido e sobre esse número imenso de sindicatos que nós temos, são 11.326 sindicatos de trabalhadores, isso até março do presente ano, 5.186 sindicatos de empregadores e apenas um comparativo que a gente não pode deixar de considerar. Na Argentina, nosso vizinho aqui, são 91. É uma disparidade poucas vezes, é inenarrável, é imensurável. 91 para 17 mil. E chama mais a atenção, e os números ficam exorbitantes, quando se vê o movimento financeiro disso. 4 bilhões de reais. Quer dizer, é dinheiro para construir muito clube, né? É muito espaço para diversão. Então, enfim, isso tem que ser revisto e a reforma propõe exatamente isso. A minimização do poder do sindicato, mas principalmente a existência dos sindicatos que de fato contribuam, trabalhem a favor que tenham a capacidade de defender os interesses de seus associados e que mereçam a contribuição espontânea deles. Ok, vamos seguir adiante, Sim. então. A gente tem alguns pontos que precisa falar. Um desses pontos, a gente vinha conversando aqui, eu queria que o senhor voltasse nisso, em relação ao ativismo judicial. Algum ponto mais também que o senhor gostaria de apresentar aqui? Essa questão do ativismo judicial, ela é um tanto complexa, porque ela pouco tem a ver com a reforma da CLT como um todo. Muito vem se discutindo sobre isso. Há uma crítica do Legislativo, do Congresso de um modo geral, em relação a esse ativismo. Eu, particularmente, e aí é uma opinião pessoal, entendo que não é um momento para se tratar disso.
não é um momento para se discutir. Nessa reforma? Eu entendo que o momento político, na verdade, esse não é um tema da reforma trabalhista. O que se discute na reforma trabalhista em relação ao suposto, à atuação dos juízes, dos magistrados, envolve a questão das súmulas. Pois bem, a súmula como ativismo judicial, a matéria também vem sendo discutida e há uma discussão que, na verdade, passa por um conceito do próprio Supremo Tribunal Federal. Por que isso? A súmula, como se sabe, é a cristalização da jurisprudência. Vamos lá, o que é isso? Ela é lei? Não, ela não é lei. Ela é a interpretação da lei. Quando diversos julgados interpretam a lei da mesma forma, isso, para sedimentar o entendimento, transforma-se em súmula. O problema é quando se transforma em súmula algo que não é lei, ou algo que não está na lei. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em 2 temas que o Tribunal Superior do Trabalho havia sumulado, disse, olha, isso aqui não. Entendemos que aqui não pode ser. Então, há aí um conflito. O Supremo Tribunal Federal, que é a entidade maior, disse, TST, para um pouquinho. E, em função disso, trouxe-se o tema para a reforma. Mas isso não atinge diretamente o jurisdicionado, ou seja, o dia a dia do empregado e do empregador. Essa é uma questão que envolve muito mais o direito processual do trabalho do que o direito material do trabalho. Trazendo aqui, então, para o trabalhador mesmo. A gente teve há pouco, Michel Temer autorizou o projeto lá da terceirização, que preocupou muita gente. O relatório criou salvaguardas para os trabalhadores terceirizados. Essa salvaguarda ajuda os terceirizados, dá uma maior segurança jurídica para eles? E ou esse aspecto não é suficiente no relatório? Não, não é suficiente porque o problema da terceirização não está naquelas perfumarias que que a lei 13.429, o projeto de terceirização, trouxe. O problema da terceirização está no sucateamento, na precarização do trabalho, que acontece quando você pega um trabalhador que exerce determinada atividade, como colocou o projeto, ele é demitido e, no caso do projeto aqui, ele permite que ele seja recontratado depois como terceirizado 180 dias depois, 1 ano e meio depois. A questão da terceirização está na falta de salvaguardas para os terceirizados. Uma delas, por exemplo, esse projeto colocou o aspecto da responsabilidade subsidiária de quem contrata e de quem é contratado, ou seja, da empresa tomadora e da empresa contratante. O que é responsabilidade subsidiária? É quando você só pode executar um depois que você executar o outro. Ou seja, uma empresa terceirizada quebrou, você tem que seguir toda aquela via crucis do processo trabalhista, enquanto ele não terminar, você não pode cobrar de quem se beneficiou verdadeiramente, que foi aquele que utilizou o serviço. O que a gente colocou, seguir pegando a fala do Dr. Yunes, para o relator, nas reuniões que nós tivemos com ele lá em Brasília, primeiro, era a desnecessidade de se discutir isso de tamanho afogadilho. Ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, se reuniu e tirou um documento exatamente pedindo para retirar o requisito da urgência dessa votação. E eu vou aqui exemplificar com 2 outras leis. Nós tínhamos aqui no Brasil o Código Civil de 1915, né, Yunes? 1913, 1915, que foi alterado em 1973 e depois foi alterado agora em 2002. Tínhamos o Código de Processo do Trabalho de 1973, que foi alterado também ano passado. Agora, por que modificar uma legislação tão importante, tão crucial quanto a CLT, tão rapidamente? Mudando-se, assim, inúmeros artigos. Então, o grande problema é que está nesse ponto aí, que nós que somos chamados operadores do direito, a gente coloca. Você vai para uma audiência numa determinada vara do trabalho, num determinado fórum, e é muito comum a gente chegar para o colega que fez a audiência anterior e falar, e aí, que súmula esse juiz aplica? Que código ele aplica? Por quê? Porque nós não temos no Brasil um código de processo do trabalho. Nós temos um artigo que diz o seguinte, atualmente, o 769 da CLT. Quando houver dúvidas, o juiz poderá supletivamente aplicar o Código de Processo Civil. Supletivamente. Qual é o problema? Gera essa possibilidade da edição de súmulas. O TST editou um enunciado, uma instrução normativa número 39, dizendo o seguinte, em razão do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em tal data, ano passado, aplica-se ao direito do trabalho este artigo e não se aplica este. Como é que pode isso? Eu dizer, esta lei é boa, eu vou seguir, esta não é, eu não vou seguir. Então, esta é a nossa crítica que nós levamos ao relator. Por que modificar uma legislação como essa e perder a oportunidade de se fazer um código de trabalho? Tá certo.
É um assunto que gera muita polêmica, né, doutores? É um assunto que a gente precisa discutir bastante mesmo. Se bem que nesse aspecto que o doutor Aparecido colocou, há uma convergência, há uma necessidade. Essa é uma reforma que, muito embora tenha tomado uma dimensão maior do que aquela que havia sido encaminhada pelo governo, a Câmara, ela foi ampliada, mas há uma super necessidade de uma discussão muito maior com a sociedade, principalmente com o meio jurídico, obviamente, no que diz respeito à criação de um Código Material do Direito do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho. Quem sabe a gente volta a discutir. Vocês concordam, né? E quem sabe a gente não volta a falar e fica aqui essa sugestão aos nossos parlamentares. A gente agradece a presença de vocês dois. Obrigado pelos esclarecimentos, tá ok? Boa tarde. Obrigado também.